do teu favor imerecido. E Jesus, diante daquilo ali, Lucas capítulo 27, verso 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondeu-lhe o outro, repreendeu dizendo: Nem menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo dos atos que merecemos, mas ele nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nessa hora Jesus podia ter falado: morram vocês dois, mas ele escolheu liberar graça e misericórdia e dizer, verso 43, e Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Aquele homem merecia a morte, mas Jesus ofereceu a vida eterna. E em terceiro lugar, na cruz Jesus olhou para baixo. E não porque Jesus estava depressivo, não porque ele estava tristonho, mas é que aos pés da cruz, por mais que os discípulos tenham o abandonado, por mais que aqueles homens que estavam ali estavam desejando a morte dele, estava Maria aos pés da cruz, estava João aos pés da cruz, o discípulo amado. Ei, Jesus olhou para baixo e falou assim: existem pessoas ali que precisam de salvação, existem pessoas ali que precisam de graça e misericórdia, existem pessoas ali que precisam ainda ser curadas, transformadas, independente das suas doenças ou independente dos seus erros. Jesus ainda assim iria derramar sobre eles graça, misericórdia. Jesus olhava para baixo e dizia: Pai, verso 34 de Lucas 23, contudo, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus já tinha sido humilhado, Jesus já tinha sido cuspido, maltratado, Jesus já tinha recebido mais de 39 chibatadas no corpo, mais de 400 cortes no seu corpo. Mas ainda assim, Jesus ainda dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só perdoa quem conhece o amor. Só perdoa quem decidiu ser crucificado com Cristo. Quem crucificou o velho homem. Quem disse o que Paulo disse às Gálatas: Eu já estou crucificado com Cristo e já não sou mais eu quem vive. Só entende quem, só pode perdoar quem foi crucificado com Cristo. Só pode perdoar quem entendeu o amor e a graça do Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, muitas pessoas, por não liberar o perdão, gera nelas um câncer. Muitas pessoas, por não liberar o perdão, a vida dela não anda, a vida dela fica travada, estagnada, ela não consegue alcançar nada. Então, Jesus está falando contigo: é necessário perdoar, por mais que te critiquem, por mais que pisem em você, por mais que te abandonem, por mais que as situações sejam adversas. Se você não perdoar, é como se você estivesse bebendo um copo de veneno e desejando que o outro morra. É você quem se prejudica nisso. Tem pessoas que conseguem dizer paralelepípedo, mas não conseguem dizer perdão. Tem pessoas que conseguem dizer espada na bandana, revólver se copula, vai essa braço de fora, mas não conseguem dizer perdão. Na verdade, conseguem diversas situações, mas não conseguem liberar o perdão. E elas vão se magoando a cada dia mais, destruindo a sua casa, a sua família, destruindo as situações do seu emprego, destruindo seus relacionamentos com
perdoe. Efésios capítulo 3, verso 19. A plenitude de Deus, ela só se manifesta quando nós conhecemos o amor de Deus, né? E aí Paulo vai dizer aos Efésios assim: e assim habite em Cristo, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, o conhecer do amor de Deus, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A revelação mais importante do universo é o Deus que ama. Nós somos objetos da graça de Deus, que você grandemente favorecido, ricamente abençoado, poderosamente agraciado. Sem merecimento algum, você foi feito participante da herança de Cristo. Sem merecimento algum, você foi feito participante da glória do próprio Deus, da graça que Cristo deveria receber. Sem merecimento algum. O amor de Deus é largo porque ele atinge indistintamente a todos. O careca, o cabeludo, o preto, o branco, o do cabelo rosa ou o do cabelo verde. O amor de Deus é largo porque ele atinge a todas as pessoas. Ele pode alcançar a todos, independente de quem são. Assim como eu falei, um dos crucificados ao lado dele se arrependeu e teve graça e misericórdia. Por mais que a pessoa tenha feito diversas coisas erradas, o amor de Deus, ele é largo. Ele alcança a todos. Ele está de braços abertos, disposto a receber. O amor de Deus é cumprido porque ele abrange a todos os tempos. Ele vai lá em Gênesis, em Adão e Eva, que num determinado momento cometeram um pecado terrível diante de Deus. Eles desobedeceram o mandado de Deus, o mandamento de Deus. Mas Deus ainda assim vai lá, mata um animal, arranca a pele e faz vestes para cobrir a nudez do homem e dizer: ei, esse sangue foi derramado para que vocês pudessem ser perdoados, para que vocês pudessem ser cobertos. A sua nudez, a sua vergonha foi coberta pelo sangue de Cristo. O amor de Deus é tão alto, não apenas longo, largo, mas um amor imensurável. Aquele que João ele não consegue, talvez achar uma palavra tão apropriada para dizer quão grande é o amor de Deus, que ele vai dizer: ei, o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, Deus amou o mundo de maneira tal, uma maneira tão grande, que não dá para mensurar, que não dá para dar um tamanho, mas ele vai dizer de uma maneira tal, que deu o seu único filho por mim e por você, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A altura do amor de Deus, ela supera os céus e a terra. A altura do amor de Deus, ela é muito além do que os seus olhos podem ver. Qual a distância entre o céu e a terra? Um dia o homem perguntou: qual é a distância entre os céus e a terra? É a cruz de Cristo. O pecado que separava os homens de Deus, o pecado que fazia separação entre homens e Deus, ele pode ser coberto pela cruz de Cristo, pela morte de Jesus na cruz do Calvário, mostrando que já não pode mais haver separação entre Deus e os homens que se arrependem e que decidem viver a vontade e o propósito de Deus. O amor de Deus é tão profundo
O amor de Deus não é apenas largo, longo, alto, ele também é profundo, como podemos ver na parábola do filho pródigo. É um filho que em um determinado momento abandona a casa, deseja a morte do pai. Porque no momento em que o filho fala assim, ei, eu quero a minha herança, a herança só se dá ao filho quando o pai está morto. Então ele está falando assim, eu quero mais é que se lasque meu pai. Eu quero mais é que ele morra, porque eu quero a minha parte da herança. Ele pega a sua parte da herança, vai, gasta com as prostitutas, com as bebedeiras, com as drogas, e num determinado momento de destruição total, eu vou lá pedir ao meu pai um lugarzinho para trabalhar na casa dele. O pai, ele é tão misericordioso, o amor dele é tão profundo, que ele, ao ver o filho se aproximando, ele, opa, aquele é o meu filho. Alguns vão dizer que no Antigo Testamento era impossível, não no Antigo Testamento, mas no povo do Oriente Médio, era impossível um ancião fazer o que aquele pai fez. Ele corre ao encontro do filho, porque os homens usavam saia, vestido. Era difícil para um ancião correr de vestido. Ele vai, mostra a canela, mostra a vergonha e vai ao encontro do filho. Filho que tinha abandonado, que tinha desperdiçado a sua herança. O pai podia falar assim, agora eu vou te dar uma coça para você aprender. Mas o pai olha e fala, ei, traga uma sandália para colocar nos pés. Traga um anel para colocar no dedo. Para dizer, você está novamente calçado. Você está novamente declarando que é meu filho. E através do meu anel, através do meu sinete, você vai estar dizendo que tem uma aliança com o seu pai novamente. Meu Deus! O amor de Deus é tão profundo que ele perdoa o filho que se perdeu. E em quarto lugar, Jesus ele olhou para cima, Jesus ele olhou para os lados, Jesus olhou para baixo. Mas em quarto lugar, existe um lugar para onde Jesus não poderia olhar. Jesus não olhou para trás. Muitas das vezes nós pensamos em retroceder. Muitas das vezes nós pensamos em olhar para trás e falar assim, acabou tudo. Eu não quero mais, eu vou voltar para as drogas, eu vou voltar para a prostituição, eu vou largar tudo por aí, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou voltar a matar. Mas a verdade é que Jesus, ele, se você olhar os 4 evangelhos, você não vai ver Jesus olhando para Pedro e falando assim, Pedro, não dá, eu vou, vai ser o meu último culto, a minha última célula. Pedro, eu já preguei para esse milhão de pessoas aí, vieram aqui comer pão, comer peixe, fizeram e aconteceram, e agora ninguém está nem aí para mim. Eles só querem o pão e o peixe, eles não querem compromisso comigo. João, logo tu que é meu discípulo amado, tu fala uma besteira dessa, João, não dá mais, sai do meu ministério. Está entendendo? Você não vai ver Jesus retrocedendo, Jesus falando assim, Pai, eu não vou morrer por esse povo, porque aqueles que eu curei estão gritando crucifico. Hebreus capítulo 12, o autor ele vai dizer para nós que nós possamos perseverar. Foi o que eu falei na sexta-feira. Existe uma corrida que nós estamos todos os dias, e essa corrida é uma corrida de perseverança. Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
ao qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Ele suportou a cruz, não dava para olhar para trás, não tinha como, não havia opção para Jesus. A opção era: ei, eu vou olhar para o alto, agradecer a Deus, eu vou olhar para baixo, para aqueles que precisam de graça e misericórdia, eu vou olhar para o lado, porque alguns vão se arrepender, outros não vão, mas ei, eu não vou olhar para trás. Ele suportou a cruz. Mateus capítulo 6, capítulo 26, verso 39. Indo um pouco adiante, Jesus, diante de Getsemane, diante de uma situação que antecedia a sua morte, indo um pouco adiante, prostrou-se o rosto em terra e disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Aí você vai falar assim: aí, Jesus olhando para trás, aí Jesus dizendo que desistiu, mas Jesus não desistiu. Ele falou: ei, mas contudo, que seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus sabia que quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Ele mesmo havia dito isso em Lucas 9:62. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Da mesma forma, quem está crucificado por Cristo já removeu do seu vocabulário as palavras retroceder, olhar para trás. Seguir a Jesus é um caminho sem volta. É preciso quebrar o retrovisor e seguir em frente. Senão, veja o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo a vida de eu ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás vi, e avanço para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem está crucificado com Cristo esquece as coisas que ficaram para trás, as derrotas do passado, as cicatrizes, as feridas, os embaraços. Olham somente para frente, para aquelas vitórias que ainda vão conquistar. E eu quero declarar hoje: ninguém aqui vai olhar para trás, ninguém vai ficar olhando para mim. A sua vida vai ser sempre ir para frente, irmão, sempre viver aquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua história. Então, não olhe para frente, não retroceda, não pense em parar, apenas siga para o alvo que Cristo te chamou. Aleluia. Aleluia. Na cruz, Jesus poderia ter, ele podia olhar para o alto, para baixo, para um lado, para o outro, mas ele não olhou para trás. E você também não vai olhar. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. A cruz, ela dividiu a história, e ela precisa dividir a nossa história também. Um homem que retrocedia, uma mulher que parava, que desistia no meio do caminho. Vem um novo homem, uma nova história, um novo pensamento, dizendo: ei, eu não vou olhar para trás, eu não irei retroceder. A semelhança de Cristo, mortos estamos com Cristo, crucificados estamos com Cristo.